Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal O Legado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o grande poder do longo prazo. O ser humano foi configurado para trabalhar no curto e médio prazo. É assim que nós funcionamos. E sempre foi assim por conta da nossa necessidade de sobrevivência lá nos tempos das cavernas, onde a gente precisava caçar e suprir nossas necessidades básicas para que nós possamos então nos manter vivos e perpetuar a espécie. Quando éramos praticamente animais, somente isso. Mas nos humanizamos, evoluímos espiritualmente, aprendemos a conviver em comunidade, em sociedade, e isso fez de nós seres humanos mais complexos e com pensamentos mais evoluídos. Só que essa memória ancestral ainda faz com que, de forma instintiva, nós sempre pensamos no curto prazo. Quando você está com fome, você vai lá e come. É instintivo. Tem uma reação física que faz com que você procure e busque comida. Só que com a complexidade que tornamos os nossos pensamentos, hoje nós somos capazes de planejar. E planejar faz com que nós não sejamos traídos pelo pensamento instintivo e pelo pensamento de curto prazo. Isso pode ser constatado em situações básicas, como a alimentação, por exemplo. Se você come toda vez que tem fome, isso estimula cada vez mais, por uma relação de prazer e ansiedade, que você coma e acabe tendo problemas com obesidade e todas as doenças que isso pode acarretar. Tudo pelo pensamento de curto prazo. Agora, quando existe um planejamento e um sistema onde você vai se alimentar nas horas corretas e se habituar a isso, nós nos adaptamos ao ciclo que nós impomos de comportamento para nós mesmos. Como se diz no popular, tudo é uma questão de hábito. E quando nós nos habituamos, nós criamos comportamentos e nós consolidamos esses comportamentos ao longo do tempo. Estima-se que em torno de 6 meses você consolida um novo comportamento, desde que você repita sucessivamente aquele mesmo comportamento sempre que aquela situação é requerida. Quando a gente planeja e executa de forma constante, e aí a palavra de ordem aqui é constância, consistência, nós criamos comportamentos que nos beneficiam no longo prazo. Por exemplo, nos alimentar de forma adequada, com alimentos de qualidade que venham a proporcionar saúde e um desenvolvimento do nosso organismo com uma qualidade de vida muito boa. Se nos habituamos a todas as vezes que tivermos fome ou tivermos desejo de comer coisas que não são boas para o nosso organismo, acabamos por ceder ao instinto e voltar lá na nossa ancestralidade e reagir a estímulos sem um planejamento, sem um penso em cima da resposta imediata. O que isso acarreta? Acarreta em maus comportamentos reativos e de curto prazo, que pode nos trazer problemas e vícios comportamentais que nos prejudicam. Esse pensamento pode ser transposto para outras áreas da vida. Por exemplo, relacionamentos. Se você conhece uma pessoa, começa a se relacionar com ela e tem um instinto animal de querer uma relação sexual imediata, lá voltando de novo na ancestralidade, onde os estímulos tinham o poder de uma ação ou uma reação quase que imediata para que houvesse então a satisfação daquele desejo de forma imediata. Modernamente, nós podemos constatar que as relações que são iniciadas sem o tempo necessário para que haja uma construção de uma intimidade, de uma cumplicidade, para que se chegue até uma relação sexual, e isso para algumas pessoas pode levar mais tempo, para outras pode levar menos tempo. Mas o que a gente costuma dizer é, eu não me apaixono, eu não sinto nada por ninguém, eu tenho desejos e se a pessoa é legal eu vou lá e faço e deu. E o que isso acarreta?
acarreta relações superficiais, vazias e que não preenchem a vida conjugal de forma adequada. Por quê? Porque não houve tempo para a construção de uma relação de cumplicidade que leve, então, a um desejo e a uma construção de uma relação amorosa com consistência. Mais uma vez, por que isso acontece? Isso acontece porque tudo foi baseado num pensamento imediatista e de curto prazo. Não raro é as pessoas se conhecerem, no mesmo dia já terem relações sexuais e no dia seguinte, ou na mesma noite, ou no outro dia pela manhã, a pessoa sentir quase uma aversão da pessoa que horas atrás estava trocando relações amorosas com o outro. Eu conheci uma vez uma pessoa que me disse que isso acontecia com frequência com ela e ela gostaria que houvesse um botão de ejetar para que a pessoa fosse expelida dali no mesmo momento, logo após a satisfação sexual. Isso é uma piada, mas ela traz para nós como exemplo exatamente daquilo que a gente está falando aqui. Não é só também na vida amorosa que isso acontece. Isso acontece também na vida financeira. Se você não planeja de forma adequada tudo que você tem a possibilidade de ganhar, tudo aquilo que você tem a possibilidade de acumular, tudo aquilo que você tem a possibilidade de investir para que tenha retornos de forma consistente, você também entra num ciclo imediatista de consumo exacerbado. Isto é, você adquire coisas que você não precisa por estímulos de venda, apelos comerciais e acaba consumindo os valores que você deveria acumular para gerar uma renda extra dos investimentos que você faria com o dinheiro que sobra, você acaba gastando tudo com estímulos que te trazem satisfação imediata e que muitas vezes são passivos, isto é, são bens que causam outros gastos para mantê-lo e que não são ativos, isso é, eles não trazem mais renda por você ter aquele bem. Além disso, quando não se planeja a sua vida financeira, você nunca sabe aonde você está, de fato, aonde você quer chegar e de que maneira você vai chegar lá. Porque você pode ter uma estratégia de adquirir alguns bens, às vezes até ficar endividado, mas são bens que vão te trazer outras rendas no futuro, e aí eles não são gastos, eles são investimentos, ou então você acumular, guardar e aplicar esses valores de modo a que eles te tragam um retorno do investimento que você fez. Isto é, renda extra a partir de capital investido. São formas diferentes de se pensar e depende dos recursos que você tem para que você consiga essa renda extra além da sua atividade principal. Tudo isso faz parte de um pensamento de longo prazo, de uma construção de vida. Só que o que ocorre é que a maioria dos seres humanos entram num ciclo tradicional de estuda, 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 faz uma faculdade, entra para um trabalho, começa a trabalhar naquilo e desde que ele consiga vencer o mês e sobreviver, está tudo certo. Só que as pessoas que conseguem ter patrimônio, adquirir coisas de valores mais expressivos, ou mesmo pessoas que têm sucesso na vida em tudo que coloca a mão, como diz o Midas, né, a história do Midas, tudo que coloca a mão vira ouro, são pessoas que pensam, planejam, pensam no longo prazo, criam uma estratégia que viabilize você chegar a um lugar desejado. Isso é um pensamento de longo prazo. O próprio investimento, quando ele é de longo prazo e tem uma rentabilidade interessante, se você começa cedo e não falha em enviar valores adicionais para aquele investimento todos os meses, você vai se surpreender como em 10, 20 anos aqueles valores podem chegar a esferas estratosféricas. Por quê? Porque a gente não deve subestimar o poder do longo prazo. Costuma-se dizer que
O amor, a gente alimenta ele todos os dias. Cada dia rega a plantinha de manhã, no final da tarde, e cresce um belo jardim, florido, cheio de animais, pássaros, insetos, um jardim pleno e abundante. Na nossa vida é a mesma coisa. O que nós devemos cuidar? Nós devemos cuidar as coisas que nós fazemos com uma frequência muito grande. Isso para tudo na vida. Porque se você tem o hábito de fumar e fuma todos os dias, muitos cigarros por dia, o que isso acontece? A sua saúde está sendo atacada permanentemente todos os dias da sua vida, várias vezes ao dia. Isso não pode acabar bem. Qualquer coisa que seja atacada de forma tão constante e de forma tão frequente vai acabar mal, por mais que o dano seja muito pequeno a cada vez que ele é infligido. Qual é o pensamento em cima disso? Se nós temos hábitos de coisas saudáveis e permanentes, no longo prazo ela vai frutificar em coisas boas. A pessoa que caminha todos os dias pela manhã num lugar agradável, com ar puro, traz um momento de meditação diária, traz um momento de exercício físico diário, movimento do corpo, e traz benefícios para toda a vida, porque é um hábito feito ao longo do tempo, durante muito tempo, com muita frequência. Isso traz benefícios de longo prazo, uma estrutura corporal capaz de se movimentar, se exercitar, de trazer saúde diária para o corpo. Da mesma forma é a alimentação. Como nos alimentamos basicamente de 3 a 6 vezes ao dia, normalmente, se nós nos alimentamos com qualidade, nós estamos trazendo saúde diariamente ao nos alimentarmos bem. Se nós temos o hábito de ingerir bebida alcoólica com frequência, fumar, nos alimentarmos com coisas industrializadas, modificadas geneticamente, com muito agrotóxico, muita gordura, muito sal, tudo isso feito de 3 a 6 vezes por dia, evidentemente, no caso da alimentação, vai nos prejudicar no médio e longo prazo. Quando nós temos um hábito de vida saudável, nós podemos nos permitir pontualmente fazer uma extravagância, beber um pouco mais numa festa, ficar até mais tarde num evento importante. Nós podemos, tudo nós podemos. O que nós não podemos é exagerar na dose. Porque quando nós exageramos na dose pontualmente, nós podemos ter um problema agudo daquele momento e que pode inclusive nos tirar a vida. Por exemplo, se uma pessoa nunca consumiu uma droga e ela vai lá e consome em excesso uma primeira vez, ela pode ir a óbito. Agora, se a pessoa que nunca bebe, bebeu um pouquinho num dia, não tem problema. Por quê? Porque é só um pouquinho e é só um dia. Na vida, a gente precisa medir a frequência com que a gente faz coisas agressivas ao nosso corpo e a frequência com que nós fazemos coisas que nos trazem saúde, que nos trazem benefícios no longo prazo. Até agora nós falamos em saúde, em vida financeira e em relacionamentos amorosos. Mas nós podemos ir além. Podemos falar, por exemplo, em termos de amizade. Aquele amigo que a gente fala diariamente, que a gente cultiva a amizade, que a gente está sempre se encontrando uma vez por semana ou uma vez por mês e sempre mandando como é que você tá, bom dia, enfim. Essa amizade vai se fortalecendo com o tempo, mesmo que não haja eventos que os tornem amigos muito profundos, que tenham passado por coisas juntos muito profundas, o longo prazo faz com que essa amizade pareça uma amizade inquebrável. Agora, aquele amigo que você acabou de conhecer, que te tece 1000 elogios, faz toda uma coisa em torno de você, você precisa desconfiar. Porque todas as vezes que o nível de dedicação passa dos limites que o tempo de convivência propiciou, é um sinal vermelho, um ponto de atenção. Essa pessoa pode estar fazendo uma cortina de fumaça para que haja segundas intenções por trás de todos aqueles encantos e elogios. Isso
Serve para amigos, como serve também para a vida amorosa. Serve inclusive dentro da própria família. Eu costumo dizer que na vida não tem atalho. Na vida você precisa planejar e construir um tijolinho de cada vez. E ao longo do tempo você vai ter um belo castelo. Os castelos não acontecem de um dia para o outro como um passe de mágica. Isso não existe. O que ocorre é a construção de uma estrutura, de uma pessoa equilibrada, uma pessoa que age em várias frentes ao longo do dia, colocando pequenos tijolinhos dia após dia. Vão existir dias melhores, vão existir dias ruins, vão existir dias com maiores ganhos, vão existir dias com maiores perdas. Entretanto, no longo prazo, você vai estar num caminho de crescimento sempre, por estar equilibrado espiritualmente, por estar equilibrado emocionalmente, por estar caminhando em direção a um objetivo. Você pode ser parado em algum momento, pode até ter que dar passos para trás, mas se você sabe aonde você quer chegar, desviando um pouco da rota ou tendo que cavar algum túnel para conseguir alcançar, você sabe para onde você está indo. E o poder do longo prazo vai fazer com que mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos esforço, com mais ou menos investimento, você acabe chegando aonde você quer. O problema é que as pessoas imediatistas, o que elas fazem? As pessoas imediatistas, ao primeiro obstáculo ou a primeira maior dificuldade, elas desistem. Por quê? Porque aquela satisfação pontual daquele momento não teve o retorno que ela gostaria, ela já larga de lado e já vai buscar outras formas de satisfação imediata. E aí ela leva uma vida efêmera, com relações vazias, com ganhos pontuais e não sai do lugar, vive estagnado. Isso é uma fórmula que eu conto para vocês aqui, que não é nenhum mistério, é muito simples, entretanto é muito complicado de executar. Por isso você precisa de um acompanhamento e monitoramento de tudo que você quer, que você pode fazer sozinho em casa, controlando e medindo os passos que você está dando em direção aos seus objetivos, para que você possa avançar sempre. Na vida pessoal, onde a gente acaba focando no trabalho, focando na família, a gente esquece aonde a gente quer chegar. E o propósito desse canal é exatamente esse: descobrir com você aonde você quer chegar, descobrir com você qual é o passo que você precisa dar para chegar no próximo nível, descobrir com você qual é o legado que você quer deixar de uma vida depois que você partir. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, comenta aí embaixo que nós vamos responder a todos. E com isso nós vamos poder compartilhar uma vida melhor com todas as outras pessoas. Porque sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Isso é o conceito de comunidade, onde a gente vai mais devagar, observando e atentando para todos, mas a gente chega muito mais longe, porque ninguém faz nada sozinho. É por isso que a natureza humana ela é social e as pessoas precisam se relacionar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu conto com seu joinha aí embaixo, conto com você compartilhando esse vídeo, se isso fez sentido para você, e eu agradeço a presença e um grande abraço. Valeu!